Estamos de volta para o nosso último bloco desse papo com Roberto Anacleto, técnico do Diese, que também está fazendo mestrado e estudando essa questão do inovar alto e trouxe para a gente uma riqueza de informações muito essenciais para a gente fazer essa avaliação do que vivemos em termos de política pública nos últimos anos e o que está sendo discutido para ser implantado no setor automotivo. E no último bloco, o Anacleto falava para a gente da possibilidade da aplicação da reforma trabalhista dentro desse programa. Um programa que, pelo que a gente tem visto nos canais, tanto empresariais quanto na mídia, está sendo vendido com a ideia de modernização, que o país precisa se preparar para uma indústria automobilística que vai ser diferente. E a gente, enquanto metalúrgicos, a gente concorda que o Brasil precisa estar cada vez mais preparado para disputar a produção, para disputar o comércio, mas também precisa prezar pelos seus trabalhadores. Eu queria que você fizesse essa análise para a gente, Anacleto. Então, nos preocupa muito essa posição de trazer essa questão da reforma trabalhista para dentro de um programa que não tem como foco, como arena, esse tipo de debate. É lógico, você tem lá participando a Anfávia e você tem lá os fabricantes de autopeças, a Associação dos Fabricantes de Autopeças, né? Então, interessa a eles esse debate. Só que os trabalhadores precisam levar um contraponto no sentido de dizer, de reafirmar que esse não é um espaço para discutir redução de direitos trabalhistas. Porque como esse trabalhador que fabrica esse veículo não vai poder comprar esse veículo? Como que não faz sentido, né? A forma como o capitalismo está pensando em se reestruturar, reduzindo o direito do trabalhador. Se um próprio capitalista pensava diferente, né? Henry Ford, ele dizia que gostaria que os seus trabalhadores comprassem um veículo da sua marca. Mas me parece que alguns capitalistas, né, que fazem parte de um novo modelo, estão na contramão do que Ford pensa. Eles deveriam pensar no mínimo como Ford. E está surgindo um outro assunto que o Rota 2030 ele está tentando tratar, que são os veículos elétricos. O Inovar Alto não tratou, o Rota 2030 traz essa proposta e a estruturação de autopeças. Então, nós precisamos pensar na preparação do trabalhador para essa mudança. E isso me liga a um outro tema, que isso é tema para uma outra conversa, que são os veículos autônomos. Daqui a alguns anos, e isso está sendo projetado para 2040, 2050, veículos sem motorista. Isso terá um impacto muito grande na indústria 4.0. Hoje você anda na linha amarela do metrô, não tem mais operador de máquina, de trem. E a implicação de você tirar uma série de componentes que vão ser desnecessários, onde esse trabalhador vai trabalhar? E a própria redução do número de trabalhadores nas fábricas. Antes do mercado automotivo reaquecer, muitos apostavam que algumas profissões do setor metalúrgico iam desaparecer, como ferramenteiro, torneiro mecânico. Alguns economistas falam, não, essas profissões estão fadadas a sumir. O que aconteceu? A hora que melhorou um pouco a economia, voltou-se a ter a necessidade de contratar profissionais com essas especializações. E não tinha. Aí vai o Senai, lá as instituições de preparação, né, de formação de trabalhadores, voltaram a dar esses cursos. Então a gente precisa tomar muito cuidado em dizer, olha, essa profissão vai sumir com a indústria 4.0, essa vai ficar... a gente precisa tomar muito cuidado. Mas o que é preciso é o trabalhador entender o seguinte, a tecnologia está aí, não é possível impedir ela, ele precisa se atualizar e fazer parte dessa discussão. E aí, os sindicatos, eles têm um papel importante de informar o trabalhador que a mudança está vindo e também de ajudar esse trabalhador a se preparar para enfrentar essa mudança. Porque o sistema de educação profissional está na mão dos empresários, mas eles devolvem muitas vezes a bola quadrada para o sindicato. Mas espera aí, Senai, Senac, está com eles. E a ideia de culpabilizar o trabalhador. Você não está preparado, o Brasil Você não é desqualificado. É isso. Você vê que eu não uso essa palavra, né? Qualificar o trabalhador. Não existe trabalhador desqualificado.
Todos nós temos habilidades, temos conhecimentos, né? O que é preciso é saber como potencializar o conhecimento que cada um de nós temos e transformá-los em habilidades para que se faça carros, para que se limpe a cidade, para que se salve vidas, enfim. Todos nós temos conhecimento. Todos nós temos inteligência. Agora, quem que é o maestro que vai ordenar todas essas competências conjuntas para que isso se transforme em benefícios para a sociedade? É esse debate que a gente precisa fazer. Não culpar o trabalhador por não se qualificar. O trabalhador, ele quer se preparar. Muitas vezes ele não tem oportunidade. Com certeza. E talvez este momento do Rota 2030 seja o melhor espaço para que os sindicatos levem uma pauta nesse sentido. Está vindo uma mudança tecnológica muito grande, vamos preparar o trabalhador para essas mudanças. E você vê, dentro daquilo que a gente tem já de informação, fazendo um comparativo, a gente caminha para uma evolução ou é cedo, prematuro para a gente dizer? Porque uma das coisas que eu vi o pessoal da Anfávia também dizendo é que é necessária uma política que a indústria precisa de garantir produtividade, precisa de previsibilidade, então o Rota 2030 seria feito em 3 ciclos de 5 anos para ter mais esse espaço. Esse é o grande argumento, o grande diferencial do Rota 2030 é que ele é um projeto de política pública para 15 anos para o setor automotivo. Ou seja, ele vai transpassar mais de 2 presidentes, quase 3, quase 4 presidentes. Então, é uma política de longo prazo. Agora, será que os novos presidentes que forem assumindo, eles vão se comprometer com esse projeto que foi feito pelo governo anterior? Essa é uma questão. Então, se isso não for bem construído, se as regras não estiverem bem claras, essa rota pode se perder no meio do tempo. Por isso que é importante haver cooperação entre os atores, ou seja, trabalhadores, mercado e governo. Se não houver essa harmonia entre esses 3 atores, sempre vai ter um puxando para o seu lado e essa política corre o risco de já nascer morta. É uma preocupação fundamental que a gente tem. A gente tem a noção e a certeza de que o setor industrial é uma das políticas, uma das reivindicações do movimento sindical, um investimento contra a desindustrialização e para o aquecimento mesmo do setor industrial como um todo, especialmente as metalúrgicas, claro, mas a gente tem que garantir essa discussão com o nosso olhar e, como você pode ver, esse é um assunto que a gente precisa destrinchar cada vez mais para acompanhar, para ser capaz de acompanhar. Esse programa foi um dos programas que a gente vai abordar esse assunto e certamente a gente volta nesse debate novamente. Obrigada, Anacleto. A gente vai voltar novamente a te convidar aqui para o nosso programa para a gente continuar esse tema. Agradeço você e você já sabe que você pode conferir essa e outras edições no nosso site. Até a semana que vem.